seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Bem. Esse episódio corrente do bem que traz alguém especialíssimo que está fazendo a diferença em Ribeirão Preto. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Valnei Covas. Olá, e hoje nós temos um convidado especial. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui dando esse bate-papo com eles, esse bate-bola com o nosso amigo, nosso convidado maravilhoso. Eu quero deixar as pessoas pensando, curiosas. Vai pensando o seguinte, é um conceito totalmente diferente em Ribeirão Preto, que daqui a pouco eu vou contar, a gente vai falar sobre isso. Ele tá indo contra a maré. Você tem noção disso? Contra a maré. O que é contra a maré, Valnei? Porque tá todo mundo nadando para um lado e o nosso amigo está nadando para o outro. Eu achei super interessante. E assim, já é um sucesso e vai ser ainda mais depois que for inaugurado. Concordo esse plenamente. Empreendimento, né? Porque é um empreendimento. Total. Ali. Nada comparado que as pessoas viram. Eu, que já sou cliente, já sou parceiro, já sou amigo, já sou tudo, já sou de casa. Eu estou vendo todo mês, eu estou lá, eu estou vendo a mudança. E vai surpreender muita gente, tá? Vai surpreender muita gente. Mas para você que está acompanhando pela primeira vez o Pode Bem, este é um podcast do Grupo Corrente do Bem, é um grupo de networking que faz negócios entre si, mas que também dá apoio para a sociedade. A gente leva o diferencial para aqueles que buscam, que precisam. Temos aí projetos na área social e tem muita coisa boa acontecendo por aí, né, Valnei? Muita. E a ideia do Corrente do Bem é a gente conectar com pessoas. E pessoas transformam, e pessoas nos ajudam, e a gente pode ajudar mais gente. A ideia é literalmente o Corrente do Bem, é a gente servir para ser servido. Então a ideia que começou lá atrás, hoje está um sucesso. Hoje a gente já tem no nosso grupo 95 empresários que se ajudam, que se contribuem. E só entra gente do bem, tá? Corrente do bem é só gente do bem que entra. Concordo. Ninguém do mal tá aqui. E é escolhida a dedo, né? Escolhida, com certeza. Escolhida a dedo, a gente puxa todo um histórico da pessoa. Por quê? Porque a gente quer os melhores. E nosso convidado, ele é o melhor. Ele é o melhor na área dele, o cara é top. Apresentamos Kleber Dalsas, do Scissor Salon. Aê! Seja bem-vindo, Kleber. Primeiro, obrigado, muito honrado de estar aqui. Inclusive, não me caracterizo como o melhor, mas assim, acredito fazer o melhor que eu posso fazer para os meus clientes. Realmente, do que vocês falaram, para mim é uma honra fazer parte desse time de empresários e assim enxergado dessa maneira, né, de pessoas que podem também ajudar, podem fazer o bem e contribuir com todo mundo em termos de relacionamento, né, de algo desse tipo. E para mim é uma honra ser entrevistado por vocês, né, que são um dos fundadores aí desse grupo e de trazer pessoas e fazer parte desse seleto grupo de empresários para vender o meu serviço, vender o meu negócio e principalmente trazer a filosofia que é o Salão Scissor, né, o que a gente é hoje, o que a gente vai se pretender a fazer no futuro. Então é um projeto super legal e desde já agradeço por vocês ter feito parte dessa história e com certeza vai fazer muito ainda. Deixa eu só fazer uma abertura aqui, para quem não conhece, para quem é de Ribeirão Preto, lá no final da São José, lá no Alto da Boa Vista, tem um empreendimento ali que é um grandiosíssimo salão para homens, com serviços especializados. O Kleber está finalizando a obra, né? Já é uma referência no mercado, já é uma referência na sua área, mas isso, quando ficar pronto, vai atrair ainda mais os olhares, né? Os clientes. Eu falo que o único defeito que tem ali, Kleber, é porque não tem trabalho para mulher, tem serviços femininos, só para homens. E vamos começar falando disso, né? Por que um serviço especializado para homens em corte de cabelo? A gente está atuando na área já junto, né, com a minha família, eu sou da terceira geração, são de 3 gerações, vem do meu avô, do meu pai, e eu hoje estou na área. E o que a gente percebeu no mercado desde aquela época que existe uma evolução do homem se cuidar mais, ou procurar espaços mais aconchegantes, mais sofisticados, principalmente mais exclusivos, para principalmente outros serviços relacionados à estética, não somente cabelo e barba como era feito anteriormente. Principalmente que na época do meu avô, que era uma época mais raiz, mais barbearia de bairro. Então, mediante isso, né, toda essa parte de mercado, começamos a fazer um estudo e entendemos essa necessidade do homem se cuidar mais, pelo menos a princípio pela sua saúde e bem-estar, né?
E aí, a partir desse momento, desenvolvemos um projeto na qual a gente queria que o homem fizesse e participasse de todo um complexo, que ele poderia atingir todos esses serviços dentro de um mesmo espaço, né, com as mesmas características voltadas para a saúde e bem-estar. Então, a parte de massoterapia, a parte de estética avançada, a parte, inclusive, de vestuário, de homem se vestir bem para o que ele faz socialmente, para o que ele é. Então, queríamos ter um único espaço grande para o homem poder se sentir em casa, né? Se sentir à vontade, exclusivo, um lugar privativo, na qual ele pudesse realizar e fazer todos esses serviços de uma única vez, vamos dizer assim. Então a ideia é uma ideia realmente inovadora, porque a gente via isso de fato em momentos, né, ou pelo menos em espaços distintos. Então a gente queria reunir e colocar essa cultura em prática. Então assim, a gente já vê homens se cuidando mais, o mercado já aponta para isso, mas nós não tínhamos ainda um espaço exclusivamente para isso em Ribeirão Preto. Então a nossa ideia foi juntar tudo isso num prédio e em todos os serviços que que nós podemos oferecer para esse homem moderno, vamos dizer assim. Sensacional. Você frequenta lá, Valnei? Já sou cliente há anos. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, que são homens, Kleber ali como proprietário, você como cliente. Homem também faz fofoca no salão? Faz. Gosta das meninas não, Kleber. Segredos de salão. Certeza que fala da mulherada. Na verdade, o que o homem faz assim não é a fofoca que a gente pode dizer num salão feminino e tal, mas se conversa sobre todos os outros assuntos, principalmente relacionado à política, futebol, meio empresarial, mulheres também. Não tem como, né? Mulher fala sobre homem vai falar sobre mulher também, mas faz parte. Ô Kleber, fala pra nós um pouquinho, cara, quando surgiu esse conceito diferente, quando que você mudou, que vem da sua família, do seu avô, vem do seu pai, e como você chegou, foi a mudança fácil, você chegar para fazer o que está fazendo, porque a gente tem uma cultura de mudança muito grande, Sim. A gente sair da zona de conforto, e por que eu estou falando de mudança? Porque o conceito do Kleber, eu já frequentei algumas barbearias e é bem diferente. Você vai na barbearia, tem som alto, rock, isso, aquilo, é legal. Mas você chegar na barbearia do Kleber, da Caesar, ele faz lá é só para quem conhece, tá, Renata? É elegante, é fino. Eu já estive lá, não fui cortar nada, mas eu fui lá conhecer, né? Realmente é incrível. E ele faz com uma maestria tão grande, com uma leveza tão grande, que se você chegar lá e você ficar lá 2 horas, porque geralmente ele cuida muito bem. É gostoso, É né? gostoso e passa 2 horas que você nem vê. Então é tão bacana, eu queria entender um pouquinho, cara, como que foi essa mudança, chegar pro seu pai, poxa pai, vamos fazer assim, como é que foi? Porque a gente tem uma cultura muito grande, principalmente vindo de gerações para gerações. Sim. Eu mesmo não tenho, eu que fundei minha empresa, eu que criei minha empresa, mas você não, você vem de gerações. E como é que é o trabalho com o seu pai, Kleber? O grande divisor de água foi mais ou menos há uns 12 anos atrás, quando a gente operava no salão no centro, que é esse perfil de barbearia que você falou. E aí eu senti uma necessidade muito grande pela exclusividade, porque eu entendia que o homem moderno, que naquela época já assim se posicionava, ele precisava marcar no horário, ele precisava ter um espaço mais aconchegante, ele precisava ter um atendimento diferenciado no sentido de postura. Então todas essas vertentes, há 12 anos atrás, quando a gente fez, isso foi pelo menos um pouco drástico. Porque quando a gente posicionou essa cultura, ainda não era a maioria dos homens que aceitavam. Simplesmente o fato de marcar um horário já era um pouco... gerava uma indisposição. Eu falava, não, eu chego lá e espero e corto na hora. Então, assim, eu tentei ser um pouco visionário nesse sentido há 12 anos atrás. E há 12 anos, quando a gente abriu o Caesar, o que a gente opera hoje, somente sem ser a clínica que vai ser agora... tivemos uma resistência muito grande em fazer com que os homens entendessem que essa nova filosofia seria a filosofia futura, né? De marcar horário, de levar o ticket médio para se cuidar bem, né? Fazer outros serviços estéticos que ali a gente já tinha, uma massoterapia, uma limpeza de pele, porque até então era visto até como preconceito, né? Hoje, naquela época os homens eram muito rudes, vamos dizer assim, então tinha esse problema. E aí a gente foi devagarzinho colocando e impondo essa necessidade.
Houve sim uma geração de conflitos entre eu e meu pai, Imagina. porque era uma parte mais que pensava Cultura ali, dele, né? isso, era mais arcaico, né? Pensava que não poderia dar certo mediante investimento. E aí dessa forma a gente foi fazendo aos poucos, entendendo, e aí os benefícios que a gente apresentava durante esses atendimentos foram fazendo a nossa cabeça mudar e também evoluir. E aí chegamos agora nessa nova evolução, que é fazer o homem oferecer esses serviços de maneira completa, né, em todos, no sentido facial, corporal. E acreditamos sim que vai dar muito certo também, porque hoje cada vez mais a vida é muito corrida e nós, homens, precisamos realmente ali nos cuidar, ter o nosso momento de reflexão, talvez seja assim. Sim. E ali a gente pode encontrar isso através dos serviços que a gente possa oferecer. E tá bem fácil, tá, Rê? Marcar a hora com o homem, tá? Tá quase 15 dias. Você não tem noção como é que o homem tá um sucesso. Quase que ele não vem aqui É hoje. isso aí, porque ó, gente nós precisou tivemos que mudar o horário agendar dele pra ele, um né? mês de antecedência porque o homem tá um sucesso. Que legal, Clebão. E o bacana é que a gente quer, agora a gente vai elaborar uma equipe com essa filosofia, com esse pensamento. Então esses problemas de horário a gente acredita que vai terminar mediante essa equipe começar a operar lá dentro do salão. Acho que vai ser bem bacana. Então para Ribeirão Preto vai ser algo bem interessante. Rê, e aquela mulherada que fazia o dia da noiva, cara, você acredita que lá também tem esse espaço? Lógico, tem que ter, né? O dia Você do sabe noivo. o dia do noivo? O dia do noivo. E que legal, tem cervejinha. Eu falei, bom, Eu ia fala te pra, perguntar como é que mesmo. funciona isso para as pessoas que estão Não, nos assistindo? Da outra também? vez que eu fui lá, eu vi que tinha chopeira. Sim. Só que era de manhã, não ia tomar Não. chope naquela hora, né? Mas eu já marco já sexta-feira, meio-dia. Ai, Agora quem pode não olhar aí, quem fez, quem não fez, eu tô tomando chopp. Porque é o dia de eu ir lá cuidar de mim, passar o final de semana já tranquilo e já abrir o bar meio-dia. Assim, toda a infraestrutura agora do Salão Caesar vai nos propiciar para fazer principalmente os eventos. E são eventos relacionados à experiência, né? Então, um deles é o Dia do Noivo, que nós já fazemos há 12 anos, porém nós havíamos uma necessidade muito grande de espaço, realmente, para receber os padrinhos, comportar. Então, hoje a gente não vai ter mais esse problema. Então, não só o Dia do Noivo, mas vamos montar clubes como Clube do Charuto, Clube do Vinho, Clube do Pôquer, Clube dos Torcedores de Futebol nos dias de jogos. Que legal. Então, a gente vai montar vários subgrupos, até título de network também, para relacionamento entre mesmos os clientes, né? Para que eles, talvez as necessidades deles que eles precisam na área profissional ou familiar, eles encontram ali com amizades, com negócio. Então, o que o Caesar pretende hoje, além dos serviços exclusivos e individualizados, é gerar essa experiência. Não é somente um lugar que você vai fazer um serviço e vai embora, mas é um lugar que você vai se sentir bem, vai tomar seu chopp, vai tomar seu café. Teremos uma operação de café-bar, igual eu falei, teremos a parte de vestuário, de roupa para você se vestir. Então, assim, vai ser um espaço que você pode encontrar tudo ali. É essa a nossa filosofia e é o que a gente acredita muito que o homem realmente precisa. Cada dia que a gente vem vivenciando mais esse mercado da estética e tal, a gente entende que para o homem é necessário ele ter esses procedimentos, o que o Caesar vai poder oferecer. E uma coisa assim, muito interessante também, dentro desse pacote todo, uma das coisas que eu, inclusive, considero mais interessantes é cuidar da mente. Porque ali, o espaço todo, ele é preparado não somente, né, para você lá para o cara fazer a barba, cabelo, etc., mas a mentalidade, é a mente que ele está descansando naquele momento, porque lá é gostoso, é um lugar elegante, como o Valnei já trouxe aqui, né, que tem coisas acontecendo, é gostoso tá ali, né? Mulher ama isso. Sim. Muitas vezes a mulher vai para o spa por quê? Porque eu quero somente relaxar, eu quero parar de pensar nos problemas, eu quero olhar para mim agora. E ali é esse momento do homem, né? Para ele olhar para ele ficar com ele. É isso aí. O que aconteceu muito, e eu venho sempre relatando isso para algumas pessoas que me perguntam, a barbearia no seu conceito, no seu serviço, a partir de uns anos atrás, foi muito bom, porque ela realmente trouxe esse assunto em questão que o homem precisa ir numa barbearia para se cuidar, diferente de muitos anos atrás, que o homem mais seletivo ele ia num cabeleireiro unissex. Então isso para o mercado foi realmente legal. Por outro lado, o conceito da barbearia, ele banalizou um pouco ao ponto de agregar valor ao serviço e se perder um pouco na experiência que o homem precisa, que é realmente, ou tecnicamente, um bom corte, um bom atendimento. Então hoje a gente se vê barbearias na cidade
fazendo muitas coisas ali, né, para agregar valor e de certa forma se perder um pouco nessa experiência que a gente precisa dar para o homem no sentido de cuidados, né, vamos dizer assim. Então, o que foi ruim e foi bom no passado, a gente agora vai tentar juntar um pouco isso e fazer um pouco melhor nesse sentido realmente da experiência, da técnica, que é algo que a gente vende muito, né? A experiência é um diferencial incrível. Hoje é a experiência, né, que conta muito. Aliás, eu quero fazer um elogio aqui pro Kleber, porque ele é a própria propaganda dele. Com certo? Sim. Essa barba tá maravilhosa. Mulheres gostam. Ele que fez ou você pediu pra fazer? Fala pra nós aí. Fala o segredo pra nós, Clemão. Quem faz a sua barba? Você ou seu pai? Fala a verdade. Vou perguntar pra ele. Você sabe que como cabeleireiro, barbeiro, né, eu poderia ser um pouco mais vaidoso, assim, eu sou um pouco mais relaxado, mas a minha área precisa que a gente esteja com boa aparência, porque a gente vende aparência, né? Não tem como não fazer. Você tá bem. Mas essa... Você viu só, e recebeu um elogio desse, não fica vermelho não, Clemão, mas a Renata... E vou te falar uma coisa, tá? O primeiro que ela elogiou, então você tá realmente bem, tá? Ela te elogiou dessa maneira, então você pode ficar com as bochechinhas vermelhas aí, que ela te elogiou, você realmente tá bem, você tá no shape, meu amigo. Mas realmente, a gente tem que ter um cuidado com a aparência, que a gente trabalha com isso, então... Não, mas a gente quer saber quem fez a tua barba. Ah, não! Foi eu mesmo. Não, foi eu mesmo. Se eu não fizer minha barba, eu não vou fazer ninguém. Vai lá, deixa a barba desse jeito que a Karina vai ficar feliz. Eu não deu tempo, eu acabei de voltar de viagem. Eu tô cabeludo, não deu tempo. Tô voltando de viagem agora, mas pode ter certeza que hoje eu vou entrar na fila, mas o problema é que daqui 15 dias não dá tempo. Nossa, só 15 dias. Não, Kleber. Agora tem um lugar especial. Não, tem um lugar especial. Mas é legal, já aconteceu, tá aí. E o Kleber é uma pessoa tão diferenciada. Às vezes você liga pra ele, cara, não tem mais horário. Poxa, mas se eu abrir a agenda de domingo? Eu já fui de domingo. E vários clientes, para ele não deixar e falar não para os clientes dele, ele abriu o salão no domingo para atender 4, 5 clientes. Então, assim, esse é o grande diferencial do Kleber, dele se propor a ajudar, dele se propor a cuidar, dele se propor a ver a necessidade do teu cliente. Poxa, vou abrir um salão para me atender 1 ou 2 clientes. Então, é um diferencial. E quando você, tá, Kleber, eu tenho certeza, você é apaixonado pelo que você faz. E aí, o resultado que você tem hoje, cara, eu vi aquele sonho seu começando e crescendo. Cara, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, eu aprendo demais com você e ver isso tudo, a realidade está tão próximo agora, cara. Então, assim, eu fico emocionado de saber a luta, o sacrifício, porque hoje todo mundo passa e vê aquilo enorme, mas o tanto que você sofreu, o tanto que você lutou, cara, você é merecedor, que você é um cara ímpar. Eu agradeço, eu dei uma embargada aqui. Agora, assim, falando de amizade, não tô falando... óbvio que a gente é profissional no que a gente faz, mas realmente eu passei uns momentos mais difíceis da minha vida. E não vou aqui eximir os problemas que as outras pessoas passaram, que talvez pode ser até piores que o meu. Deus foi muito, muito bom comigo, me deu paciência, tranquilidade para discernir tudo e para que eu entendesse que teria que ser daquela forma, espiritualmente falando. Tudo que a gente fez ali foi realmente de trabalho. Foi cliente, cadeira ali, cliente, cadeira, cliente, cadeira, cliente, cadeira. Nós não tivemos sócios investidores. Nós queríamos fazer aquilo ali realmente, entre aspas, no peito, porque acreditamos que conseguimos crescer na vida dessa maneira e damos valor a isso sendo assim dessa forma. E realmente a luta minha e do meu pai, que foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado, que me ensinou, me motivou, e assim vice-versa, né? Que nós nos jogamos para cima o tempo inteiro. Realmente foi muito decisivo no sentido da gente olhar para frente e falar, vai dar certo, vamos conseguir. E aí teve a pandemia, teve valores, né, que passaram de tudo o que a gente imaginava, de expectativa de obra. Então, assim, realmente foi uma fase de transição muito delicada, mas nunca larguei o bastão. Eu falei, eu preciso terminar, preciso fazer, precisa acontecer. Acredito sim que ainda assim terão fases difíceis, mas o que a gente passou e o que a gente está enxergando agora é realmente muito promissor e algo que nos deixa muito feliz. E eu acho que na vida tudo que a gente faz e consegue talvez com uma certa facilidade, a gente talvez não dê esse valor que a gente pode dar a partir dos momentos que a gente consiga se desdobrar, se desfazer, se reinventar.
e acordar e falar, pô, se eu preciso, não posso parar. Então acho que isso hoje é muito louvável para mim. Eu mudei como ser humano, mudei como pessoa e principalmente mudei como profissional. Quando você fala dessa postura de atender aos domingos, de olhar o cliente, não é realmente só necessidade financeira, mas é algo de propósito. Vai além, né? Eu coloquei um propósito na minha vida que é sobre o salão, é sobre o que eu queria ter, não no sentido material, mas no sentido de meta, de vida, objetivo. E eu acordo todos os dias pensando nisso, pensando que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Então, você falar isso aí pra mim, cara, me deixa extremamente honrado, porque a gente tem realmente clientes e tem amigos, e as pessoas quando enxergam isso, a gente fica muito feliz, porque parece que nosso papel está sendo passado, sabe? Que a gente queria atingir, queria fazer. Então, fico extremamente grato e feliz. Obrigado. Só está começando, tá? Só está começando, né? É muito interessante você falar isso, porque eu ia te fazer uma pergunta do que motiva você a seguir. E você falou de propósito. E o propósito, ele realmente, ele motiva as pessoas, né? Então, saber qual é o seu, isso é muito interessante. E promissor para todos vocês. Você pegou ali uma obra, como você mesmo disse, fui visionário, investiu alto Sim. nessa sua visão, sem saber se você ia ter retorno disso ou não. Sim. Né? E é claro que isso ainda é uma construção, mas a partir do momento que você tem esse propósito, que está alinhado com certeza aos seus valores, aos valores da empresa, você não desiste. Sim. Porque vontade de desistir, muitas vezes a gente tem. A gente Sim. é ser humano, Sim. né? Faz parte. Mas quando você tem um propósito, você segue. Eu falo assim, eu comento com os clientes do salão, que a gente conversa muito com os clientes, né? As coisas que acontecem e tudo mais. A gente nunca vai estar preparado para começar algo, desde que a gente comece. Então, tudo que a gente coloca como meta, objetivo, e mesmo que seja um propósito, se você não começar, você não vai alcançar. Porque você aprende na caminhada, você não aprende no começo. Mas você precisa começar mesmo sendo, você tentando não enxergar isso no futuro. Eu quero fazer, vai ser difícil, mas eu vou começar. Então, quando você começa a escrever uma história, você aprende a ser resiliente no caminho que você vai percorrer nessa história. Você nunca vai ter preparado para você chegar até o fim, você se prepara no caminho. Então é mais ou menos isso. Quando eu olhava 3 anos atrás e via um projeto do salão como existe hoje, fisicamente, há 3 anos eu falava atrás, eu falaria, é impossível. Eu não tenho braço, não tenho recurso financeiro, não tenho disposição e nem capacidade ou intelectual, ou até mesmo física, de fazer um negócio desse. Mas eu comecei, e aí eu aprendi que eu sou capaz, eu consigo fazer, eu tenho capacidade e eu vou chegar lá. Então, assim, é mais ou menos isso que eu aprendi. Toda essa espiritualidade, e eu sempre bato nessa tecla, porque eu acredito que tem o dom divino, o dom de você procurar a Deus nessas horas. Eu vejo que nós nos fortalecemos mediante esses problemas. Então, assim, por que o pedreiro foi lá e deu errado? Porque tinha que dar errado. Aquilo era para acontecer, porque não era o momento de dar certo. Então você precisa respirar, ter paciência e falar assim, não era para dar certo, porque se desse certo ia acontecer algo mais errado. Então eu respirava, entendia. Então assim, a obra do salão era para ser 1 ano, foi 3. E hoje eu entendo por que tinha que ser 3. Porque talvez as pessoas que estariam ali comigo há 1 ano, 2 anos atrás, não era para as pessoas estar ali. Agora realmente as pessoas vão ser para estar ali 3 anos depois. Então assim, espiritualmente as coisas parecem que conspiram tudo a favor. Só que nós não vimos positividade nisso. Nós sempre vemos negatividade. Só que quando acontece hoje uma coisa ruim lá dentro, ou em termos físicos, ou em termos operacional, eu falo, porque tinha que acontecer. E o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso. A gente então, nunca perde, assim, ou ganha ou aprende. É isso aí. Então, assim, eu sempre evoluí mediante esses problemas. Se não tivesse eles, eu nem estaria conversando com vocês hoje. Eu estaria no mesmo lugar, cortando os mesmos cabelos, ganhando a mesma coisa. O Kleber, tem um ditado, né, que todo mundo fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Cara, eu acho esse ditado um dos piores, sabia? Eu acho que ele escreve certo por linhas certas. Exatamente. É do jeito que é. É isso aí, é o que você falou. Então Deus sempre escreve certo por linha certa. É o que você falou, é o momento certo. Às vezes acontece, a gente acaba ficando um pouco nervoso no momento, mas acontece comigo, acontece com todos nós. Não é um momento nosso, é um momento de Deus. Mas, porém, o Kleber, ele faz a parte dele.
Não, claro, a gente faz a nossa. Quantas horas o Kleber trabalha por dia? Quantos clientes... Até uma curiosidade, tá, Rê? Quantos clientes você atende por dia, Kleber? Hoje eu atendo por dia média de 25 a 30 pessoas. Você tem noção? Sim, Uau! Amanhã e sai à meia-noite. Hoje eu começo a atender por volta de 7h30 da manhã e vou até umas 9h30 da noite. Esse homem é uma máquina de trabalho. Não, também. e depois, vai falar nossa, que é sorte. vai falar que não, mas ele tem sorte. Exatamente. Ele tem dinheiro para construir o que ele construiu. Então, né, a gente Eu trabalha, acho né? que assim, nessa área, inclusive os barbeiros talvez forem ver esse vídeo e tudo mais, eu acredito sim que nós temos algumas fases de transições na vida, mas não tem como você profissionalmente se conceituar numa área se você realmente não botar a mão na massa. Não existe isso, você precisa acordar e você precisa trabalhar. Talvez num possível futuro próximo você tenha um modelo de gestão na qual você vai contratar barbeiros e montar uma equipe, que é o que eu vou fazer agora. Mas assim, felizmente ou infelizmente, essa profissão você precisa trabalhar, você precisa conhecer, você precisa estar em contato. Então você precisa atender, esse é o seu ganha-pão. Então assim, ainda assim sendo, eu me posicionei a atender nessa carga horária exaustiva, entre aspas, vamos dizer assim, por conta do projeto, por conta da inauguração e do investimento. Então não tinha para onde eu correr. Sim. Por outro lado, isso me fortaleceu, né, como profissional, como pessoa, pô, vamos lá, vai dar certo, né? Então tem seus ossos aí, mas é realmente algo para mim muito gratificante, eu não vejo muito desgaste. E é bem legal, tá? Que eu fui lá no Leandro, o Leandro Tivicas, eu fui lá fazer um bate-papo com ele, tomar um café e eu falei do Kleber. Aí ele me ligou, fui lá 2 vezes, não consigo marcar com ele. Eu falei, cara, não é assim, você chega lá e vai... Ele tem uma agenda extremamente... você tem que ligar, você tem que ajeitar. Então, assim, ainda, para algumas pessoas, ainda acho que chegando lá ele vai conseguir cortar o cabelo na hora, vai fazer a barba na hora, que o Kleber tá lá pronto, esperando. E não é assim. Então, cabeleireiro famoso não é assim, gente. Não é. Não, e não o nosso amigo tá muito famoso, né? Ele tá muito chique. Longe de mim mas ser famoso. merecedor de tudo. A gente vê aqui a história, né? Você aí que tá ouvindo, né? Que tá vendo, você acorda 5 da manhã e termina 10 da noite, né? Quem que tá disposto a pagar esse preço? Isso. Não é todo mundo que tá disposto a pagar o preço. E tá tudo bem também. Renata, né? eu vou mudar um pouquinho. Se o Kleber não fosse barbeiro, ele poderia ser um bom cantor, sabia? É mesmo? Ele canta, ele tem um dom, você Vai ter que sabia? cantar, então. E familiar, ele tem um cunhado que é famoso, já soltou várias músicas de sucesso. É mesmo? E eu vi várias resenhas dele, você não tem noção, eu tô doido pra gente fazer um churrasco, convidar ele, que nós temos um cantor no nosso Conta grupo. isso. Ó, uma das peculiaridades minha é que, inclusive, os clientes que estão comigo aí há 12 anos, né? Hoje no Caesar, faz 21 anos que eu corto cabelo. E há 21 outras atrás a gente passou por diversas áreas, né? Eu me formei em publicidade e propaganda e assim sendo fiz as coisas do salão em cima da minha faculdade, né? Do posicionamento do Caesar. E uma das minhas aventuras foi cantar, né? Eu tive dupla sertaneja. Tive dupla sertaneja e foi uma experiência muito legal que também me fez conectar com pessoas, né? Relacionamento e vender indiretamente aí a parte do salão. Inclusive o Valnei citou aí, o meu cunhado, ele é um dos compositores, um dos maiores do Brasil de música sertaneja. Dos maiores do Brasil! Conta quem é o seu cunhado. Ele chama... Qual que é a música que ele escreveu? Ele acordou e pensou e escreveu. E qual que é a música de maior sucesso do nosso amigo? Ele chama Nando Marques e ele tem uma empresa chamada Fábrica Hits, que são 3 compositores, eles compõem para Gustavo Lima, Michel Teló. Uau, que legal. É bem legal. E, assim, tem várias músicas que eles fizeram aí no decorrer desses anos, que estouraram. Canta uma aí que eu quero Só ouvir. uma, só Eu pra quero- nós, eu quero conhecer. Vamos deixar um negócio mais descontraído, mais de bate-papo. Solta um pouquinho uma voz aí, só um pouquinho pra nós. Ó, uma das músicas, e eu vou te falar assim que é uma música que marcou, porque na época quando ele estourou foi com essa primeira música. Inclusive as músicas que eu cantava no show, era a abertura, a gente brinca até hoje, que ele fez, que começou a colocar ele em nível nacional. Foi a música do Michel Teló quando ele saiu do Tradição, que ele fez aquela música assim: tô com vontade de te encher de beijo, beija na boca, mata meu desejo. Essa música foi uma música que ele fez, que aí começou a despontar no meio artístico, e aí daí ele foi embora. Bem legal. Gente, tô Que legal. E a voz? Você viu? Gente, vai assim. É Rapaz, bonito e ainda canta. Mas eu cantava tanto bem que eu empreendi no salão, agora você vai. Ó, mas uma coisa interessante,
interessante. Então você teve caminhos, né? Você poderia ter seguido a carreira como cantor, você é publicitário, Isso. tinha o negócio da família. O que fez você decidir por esse negócio? Atleta, corre. Não, o homem ele faz tudo. É multicoisa, multifunções. Na verdade, assim, a parte musical era sempre um sonho, virou realidade até um certo momento. Só que aí chegou um ponto que eu precisava realmente escolher, porque o salão também ele vinha crescendo. E aí eu comecei a colocar, assim, me posicionar como eu preciso ser alguém. E na música, assim, por mais que você goste ou faça, ainda assim no Brasil é algo, né, muito delicado. Porque você ou é músico ali e fica ali, né? Ou você realmente estoura e dá muito certo. De fato, é um desafio bem grande. É um Igual jogador de futebol, né? É mais ou menos isso. Então, assim, o salão era palpável, né? Eu via aquilo acontecendo, né? Dependia da minha mão, né? A música depende de investimento, muito investimento, depende de um pouco de sorte. E aí, assim sendo, eu parei. E aí o Valnei comentou que teve 3 anos, deu 4 na minha vida, que isso realmente foi o que me formou como pessoa e me ajudou muito como profissional, que eu fui triatleta durante 3 ou 4 anos fazendo Ironman, que é uma das maiores competições do esporte, né? E aí, assim, eu entrei de cabeça nisso, é muito legal, foi desafiador. E hoje, inclusive nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, o profissional que tem no currículo um Ironman, ele é divisor de água para contratação. Meu amigão, tava disputando em Floripa, tava lá com ele e ele ficou em 3º lugar. Vou te apresentar. Olha que legal. Puta, muito bacana. E aí o Iron, assim, ele me pegou numa fase numa vida que eu era totalmente displicente, sem foco, baladeiro, jovem, doido e realmente era ainda muito imaturo porque eu queria fazer e todo esse esporte me colocou um pouco no trilho. Fala pra nós um pouco. Então tem pessoas que não conhecem o que é ser triatleta, o que é o Ironman, como é que funciona, o que você tem que fazer, você tem que nadar, você tem que correr, como é que funciona? O Ironman hoje é uma modalidade, é uma competição americana, né, que ele junta os 3 esportes de natação, bicicleta e corrida. Ele tem dentro do Ironman existem 2 modalidades, tem o Ironman 70.3, que você nada 1,8 km, pedala 90 km e corre 21. Vamos lá, você tem que nadar 1 km e 800, quase 2 km quase de natação. 2 km. E na mesma prova... Pedalar 90. 90 o quê? 90 km. Meu Deus, já cansei. Eu já cansei também. Não é 90 metros não? Não. 90 km? E depois correr. E depois correr 21, que é uma meia maratona. Junto? Junto. Essa é uma modalidade que a gente chama... Topa esse desafio? Com o Kleber? Entre os atletas, essa é uma modalidade que a gente chama de meio Iron, né? Agora existe o Ironman que a gente chama de full, que é o completo. Que aí você nada 3,8 quilômetros, pedala 180 e corre 42. E esse daí é o maior desafio do Ironman do triatleta, né? Esse Ironman eu fiz em Cozumel, desse perfil. Quantas horas, Cleber? Eu completei em 12 horas. Direto? Direto, sem parar. Meu Deus, Meu pai. Então, assim, independente da distância, parece realmente surreal. Só que esse esporte, ele traz para a pessoa algo muito especial, assim. Desde quando você faz a inscrição e se posiciona a fazer um negócio desse, que realmente é o limite do corpo, e a sua cabeça, vamos dizer assim, precisa realmente estar muito naquilo ali, ele te disciplina para a vida, sabe? É um negócio muito doido, porque realmente você precisa acordar muito cedo. Você tem que ter 2 treinos diários, alimentação muito regrada. E o seu trabalho tem que acontecer, porque você precisa trabalhar. Então, assim, se eu pudesse falar que toda pessoa ou ser humano, não vou falar em Ironman, tá? Mas eu vou falar que tivesse um esporte que a desafiasse a ela completar, ganhar, realizar, todo ser humano seria diferente. Porque isso, assim, é surreal quando você muda, quando você conquista um desafio que para você seria inalcançável. Mas o aprendizado do esporte, ele é realmente incrível para você colocar na tua vida pessoal, na tua vida profissional, né? E eu quero saber o que você trouxe do Ironman para a sua carreira hoje. O que você aprendeu lá e você aplica hoje na sua vida? Eu acho que talvez isso resume um pouco nessa conversa que a gente teve anteriormente da obra. Eu acho que se não fosse o Ironman eu tinha desistido. Porque assim, a resiliência que você tem que ter, a força, a determinação de ir transportando tudo que quando você está lá no Ironman, numa parte da maratona, que já está 8 horas, você está exausto, sol na cabeça, e você fala, eu preciso completar. Porque o tempo inteiro o meio te corrompe a parar. O cansaço te faz você desistir.
Então, toda essa parte do triatlo, do esporte, quando eu me via nos meus problemas pessoais, eu lembrava do Iron. No Ironman tem um tapete vermelho, que ele tem 100 metros, e quando você vai chegar, sua foto fica no telão. E o locutor fala em inglês, e ele fala o seu nome e a nacionalidade e fala: parabéns, você é o melhor do mundo. Mesmo independente da chegada, assim, você é um Ironman. E aí toda vez que eu fecho o olho nas minhas adversidades, eu lembro dessa chegada. Porque eu tava assim, exausto. E já era noite, porque você começa de manhã e termina à noite. Então tudo que acontece hoje no meu plano familiar, profissional, eu fecho o olho e lembro dessa cena. E aí isso me motiva. Eu falo, eu fiz aquele negócio. Não é difícil eu terminar essa obra. Então tudo eu coloco como nessa prova ou nessa modalidade do esporte, na alta performance. Então isso me ajudou demais. Tanto é que todas as pessoas do meu meio que fazem isso, hoje até ou já fizeram, são realmente pessoas diferenciadas. Pessoas que olham diferente, pensam diferente, agem diferente. Pessoas que têm um controle emocional fora da curva, porque ela te dá tranquilidade, ela te tira a ansiedade. Então é algo assim que realmente todo mundo precisava fazer ou entender. Você sabe que eu não sou nenhuma triatleta, mas há um ano eu resolvi pegar firme no esporte, né? Com personal e tudo. Isso realmente fez toda a diferença na minha vida profissional. Porque é exatamente a questão de se comprometer com algo, ter um propósito, né? Você quer chegar num resultado, ter um propósito para isso, ter alguém do seu lado para te apoiar, né? No caso, para quem faz musculação, ter um personal faz toda a diferença. Sim. Não é a mesma coisa se eu fosse treinar sozinha. E isso faz as mudanças na minha profissão. Então, naquele momento que eu tô ali, por exemplo, eu não tô mais aguentando fazer agachamento, por exemplo, né? E o meu personal fala, não, mais um. Não, só mais 3. Você consegue fazer 3? Se conseguiu 3, você consegue mais 2. É isso. Então, é bem isso. Quando eu penso na minha carreira, em alguma coisa que tá difícil, que tá muito desafiador, não, eu posso sim, eu consigo, eu vou. Então, isso faz realmente muita diferença. E um dos divisores de água da minha vida também, que isso aconteceu e foi algo que me mudou muito, que em um desses treinos pro Ironman, eu caí e tive uma lesão muito séria no braço, no punho. Hoje eu tenho uma placa com 6 parafusos, mas não era nem o antebraço que eu quebrei, era o punho mesmo que desmontou. E aí naquele momento, assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Isso não existia obra ainda, tá? Não existia o Caesar como... Existia o profissional Kleber, existia o Caesar, mas não existia em todo empreendimento. E aí eu fiquei 2 meses sem trabalhar. E o médico chegou e falou pra mim, olhou assim e falou assim, o que você faz? Eu falei, cara, eu corto cabelo, sou cabeleireiro. Ele falou assim, desculpa, mas é uma cirurgia muito que possível que seja irreversível. Não vai voltar seus movimentos da mão. E aquele dia eu chorei a noite inteira, assim. Fiquei em casa pensando e tal, falei assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida agora, né? Ferrou. E eu era um cara realmente muito festeiro, sabe? Muito ativo, muito... Acho que uma semana antes eu ia pro Carnaval de Salvador, naquela época, e eu vi meu braço assim 2 meses sem mexer. Aí eu falei, putz, cara... 2 meses? Eu falei, fudeu. Que é uma eternidade, né? Isso, e aí eu peguei e comecei... ficar em casa, assim, e orava bastante, assim, acreditava em Deus que poderia dar certo, fiz essa cirurgia, e aí meus movimentos foi voltando aos poucos. E aí, do nada, um cliente chegou no salão e falou, Clemão, você não consegue cortar? Eu falei, cara, eu acho que eu consigo. E eu tinha uma tala, assim, era uma tala de acrílico, que me fazia não mexer, porque eu não podia mexer o punho, né? Que é a mão esquerda. Que é a mão esquerda. E eu tinha somente a pinça do dedo que eu conseguia mexer essa pinça, mas aqui eu não tinha mobilidade nenhuma, fora dor. Eu falei, senta aqui, eu vou cortar seu cabelo. Eu cortei o cabelo exatamente 2 meses com essa tala. Fazendo força, chorava de noite, tomava remédio, acordava de manhã, cortava cabelo de novo. E fui fazendo isso devagarzinho. Então, assim, não era o Kleber que cortava 25 cabelos, era o Kleber que cortava 5 por dia. Mas era um meio todo dia. Como eu conseguia cortar. E aí, o retorno no médico, ele chegou e falou pra mim, e aí, como é que tá o braço? Eu falei, cara, não sei, eu acho que tá bom, que a gente arrancou a tala e tal.
eu já conseguia fazer movimentos que pessoas com 3 anos de fisioterapia não faziam. Então, eu vi isso que você fez exatamente como uma fisioterapia. Justamente. Foi a sua fisioterapia. Justamente. Porque você estava criando memória novamente Pro negócio. pro seu braço, pra sua mão. Pro braço. Pro movimento. E aí, assim, aquilo ali mudou minha vida completamente. Me deixou mais próximo de Deus, da religião. Me deixou mais próximo de entender as pessoas que têm algum tipo de paralisia, né, que têm algum tipo de dificuldade, de doença, e eu comecei a enxergar a vida de um outro jeito. Ali, eu acho que mais o Ironman foi mais divisor de água de postura, de posicionamento profissional pessoal, do que a própria prova. A prova me ajuda muito hoje, mas daquela queda ali, do que eu tive que dar a volta por cima, foi melhor. Que bacana, Clebão. Umas historinhas boas. História legal, cara. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Essa eu não sabia, você né? pode ter certeza. Não, porque essa também foi surpresa, essa daí eu não sabia. É. Essa aí ele não me contou nesses cortes que eu vou lá, que eu fico 2 horas, aí essa eu não sabia. Essa foi doida. Ô, Valnei, eu tenho que te dar uma notícia. Não vai falar isso não. Não vai falar isso Olha só, Kleber. Bom, a gente está chegando no final, né, do nosso podcast. Mas, bom, primeiro falar assim, você abrilhantou trazendo essa história, porque a gente até fala disso em todos os episódios que a gente grava aqui, do quanto desistir não é uma opção, né? Sim. Todos os empresários que sentaram aqui na nossa frente, e o Valnei é um deles, eu sou outra pessoa, desistir não é uma opção para nós. Sim. Ou a gente faz ou a gente faz. A gente não tem tempo para lamentar, para chorar. E você trouxe assim uma história que conecta demais com a gente, conecta demais com quem está acompanhando, tenho certeza disso, porque teve resiliência, teve coragem, teve a questão da visão de tipo, eu vou arriscar, teve risco, né? Sim. E empresário, ele arrisca mesmo, ele tem que correr o risco, né? E assim, só agradecer mesmo pela experiência que nós tivemos aqui com você. Legal. Obrigado. Eu quero saber quando é que o Caesar vai ser inaugurado. O novo empreendimento, chegando, né? Calma, que tá chegando. Novo empreendimento. O pessoal vai ser avisado, porque ainda não marcou ainda, né, Cleber? Ainda tá acabando. Não tem data, mas a gente quer saber um spoiler. E o spoiler que eu vou te dar, tá, Rê? E isso a gente conversou, tá? Isso é surpresa, mas eu acho que você vai ter uma surpresa também, tá? Eu acho que você vai ter uma surpresa, calma. Que o Cleber me falou alguns projetos, que a inauguração, como é que vai ser, vai ter... Cara, eu não vejo a hora de estar... assim, né? Eu já me autoconvidei, porque vai ser um show, vai ser um trem diferente que Ribeirão e região não viu. Vai ter uma estrutura fenomenal, vai parar a cidade. Por quê? Kleber preparou e está preparando uma coisa fantástica. Você já pode contratar o Valnei como seu assessor. Eu já vendedor. Eu já falei para ele que eu quero levar o Caesar para São Paulo. Vamos levar. O Valnei é o vendedor o maior vendedor que tem do nosso grupo é o Valnei. Ele vende todos. Porque somos ótimos, né? Ainda por isso. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que em 21 anos de profissão, isso daqui é a primeira coisa que me faz me sentir especial. Assim, eu já tinha visto podcasts, mas nunca tinha sido convidado. E não é pela amizade, talvez acredito que vocês realmente, profissionalmente falando, vocês enxerguem o meu negócio como promissor e acreditam nele, e isso é muito legal. Mas realmente, hoje é um dos dias mais especiais da minha vida, por eu estar nesse espaço, para eu me sentir, vocês me fazerem eu sentir especial. É mais ou menos isso. Isso me deixa muito feliz e muito honrado. Então, eu só tenho a agradecer a amizade com o Valnei, a amizade com a Renata. Vocês são pessoas incríveis que ajudam o outro. Um dia eu relatei isso pro Valnei, que isso só me engrandece. Estar com pessoas como vocês me deixa um pouco melhor. Agora, quanto à inauguração, acho que é muito provável que a gente inaugure nesse primeiro semestre, mais ou menos em junho. Já a gente está na parte da marcenaria, formalização da equipe. Acho que em junho a gente realmente consiga inaugurar, mas não passa do primeiro semestre. Se Deus quiser, vamos falar. Estamos ansiosos. Ainda ele é modesto, né? Cara, e de verdade, Kleber, você é um cara, a sua estrela brilha, você é um cara diferente. Hoje eu considero você como meu amigo, além de ser o meu barbeiro, além de ser uma pessoa assim muito querida, eu considero você como um amigo. Por quê? Porque você fala a verdade, você sabe, passa credibilidade, você é um excelente barbeiro, um excelente profissional e uma excelente pessoa, um excelente amigo. Então, assim, você está colhendo
Um pouquinho só, que você vai colher muita coisa boa, porque você plantou muita coisa boa lá atrás. E daqui a pouco, a gente sempre fala, e é verdade, a gente planta chuchu, a gente vai colher chuchu. Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas. E você, cara, só plantou coisas boas. Obrigado. E a colheita é certa, eu não tenho dúvida. Amém. Como você já está colhendo vários frutos. A planta já cresceu, mas Já vai se cresceu. transformar numa árvore frondosa. E assim, Amém. eu vejo aquele empreendimento quando eu cheguei lá, cara, e o negócio vai tomando forma, cara, aquilo virou surreal. Passa o endereço aí pra quem não conhece. E as pra suas lá redes ver. sociais E também. as redes sociais. Vamos lá. Pra quem quiser conhecer o Salão Caesar, é só entrar lá no Instagram, Caesar Salon. Também tem um site, Caesar com Z. Caesar com Z. Aí tem um site também, caesar.com.br. É na rua São José, número 2529. É 3 quarteirões antes da Fiusa. E Já tem um pouco clube de abaixo. vantagens também, né, Clebão? Isso, é super legal. Nós vamos trabalhar lá também o clube de recorrência, né, que chama Clube Caesar. Que aí você pode ter um plano lá para usar todos os serviços. Vai ser bem interessante. Que bacana. Sensacional. Kleber, obrigada mais uma vez. Obrigado. Meu parceiro Valnei, a gente se encontra Tamo junto. no Clebão, próximo episódio. Obrigada, beijo obrigada. no coração, sucesso mais ainda, porque pra você é sucesso. E eu acho que ele podia terminar pra gente com uma música que ele gosta, né? Porque o homem canta tão É bem. verdade. Vamos terminar diferente. Já digo tchau e a gente encerra com o Kleber cantando. Só um pedacinho, vai. Uma música que você gosta pra gente, que a gente gosta de muito de sertanejo, a gente gosta de música boa e você é um excelente cantor. Meu Deus do céu. Escolhe Solta uma Kleber. pra nós e solta pra gente Ué, finalizar. vamos cantar o hino lá do sertanejo, lá do Chitãozinho Chororó? Vamos. Então Você, vai todo meu mundo amigo. cantando, mas a gente deixa ele como É primeira voz. lógico. Desliga o microfone. Desliga aí, Lu. Vamos lá. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Vocês? Eu Sei que te amo. Só você.